que marcou minha vida como formador nos anos 2009, 2012, no Seminário Maior São Lucas Chimango de Viamão, foi que os jovens são filhos do nosso tempo, que a igreja é prudente e tem uma história a propor para a formação dos discípulos e missionários do Senhor, que também a igreja deve ser auxiliar de outras ciências para que a formação seja completa. Eu perguntava sempre para os jovens vocacionados: é você que quer ser padre ou é Jesus Cristo que propõe a ser padre? Os sinais que vão manifestando na vida seminarística é que revelam a reta intenção do candidato. O que é importante ter presente na formação? A família, sua história, a maturidade afetiva do jovem, que seja um jovem normal. Outro desafio é acompanhar o jovem seminarista no processo formativo e depois, que é padre, na formação permanente. Como estudante vocacionado, que tenha experiência pastoral. Parabéns pelo jubileu, 50 anos formando jovens para construir o reino de Deus. Parabéns, Jubileu de Ouro, o Seminário Maior São Lucas, da Diocese de Caxias do Sul. De repente, para nós em Viamão, o nosso Seminário de Viamão era um padre só. E, então teve uma experiência nossa onde por 2 anos, sei lá, eu nem lembro bem direito, por um tempo éramos um por semana. Então tinha 3 ou 4 padres que passavam lá um tempo, e eu acho que foi uma experiência muito boa nesse sentido, que um seminarista tinha a oportunidade de falar com um padre diferente, ouvir opinião diferente, e o padre podia dar uma opinião que um dá, um não dá, varia muito. Então eu acho que o melhor da experiência foi isto, né? Que tivemos oportunidade de variar um pouco a direção, o controle nem diria, afinal a convivência de repente um seminarista não se dá bem com o padre, ou não é compreendido, ou é compreendido de maneira, tu entende, eu acho, né? Que foi a melhor da experiência foi isso. E eu acho que até foi bom, eu nem sei por que terminou, e que depois voltou de novo a ter um só, né? Não sei bem por que, eu diria que não sei nem por que começou e por que terminou, mas acho que deixou uma bela do grupo que estava lá, que eu peguei aqui, já aqui no último ano da filosofia aqui, depois desceram, então tem padres hoje, o padre Álvaro Pizeta, o padre Josemar Conte, o padre Cláudio, o padre Renato, o padre Jaime Gusberti, essa turma aí eu acompanhei de perto, já aqui na filosofia, depois lá embaixo, né? Eu acho que foi uma bela experiência. E nós nos damos bem. Eu era, a menos de uma coisa, eu sempre tive, né, muito amigo deles, né? Eles me consideravam amigo e não havia muito segredo não, entre nós. E eu acho que foi isso, né? O mais importante da experiência foi isso, variar um pouco, não depender só de um. Acho que foi uma coisa muito útil. Essa turma aí eu acompanhei de perto, já aqui na filosofia, depois lá embaixo, né? Eu acho que foi uma bela experiência. E nós nos damos bem. Eu era, a menos de uma coisa, eu sempre tive, né, muito amigo deles, né? Eles me consideravam amigo e não havia muito segredo não, entre nós. E eu acho que foi isso, né? O mais importante da experiência foi isso, variar um pouco, não depender só de um. Acho que foi uma coisa muito útil. A minha vida com relação ao Seminário Maior São Lucas, ou conhecido como Chimango, inicia em 1973, quando eu deixei de ser seminarista dos pobres servos da Divina Providência
e optei por ser padre diocesano e, portanto, fui a Viamão cursar filosofia e teologia, sendo que fui muito bem acolhido pelo grupo de seminaristas da época, a maioria deles hoje meus colegas padres, e estivemos juntos durante 6 anos. Na oportunidade, nós fazíamos 2 anos de filosofia somente, depois iniciávamos a teologia e concomitantemente fazíamos também filosofia à noite. Portanto, eram 4 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Sempre lembrando que 2 anos de filosofia e os últimos 2 juntamente com a teologia. O que era importante para nós na época? Primeiro, o nosso espírito de convivência, o nosso espírito de compromisso com a comunidade educativa, com o grupo do Chimango, onde praticamente nós é que nos orientávamos. Tínhamos sim assistente, tínhamos o falecido Dom Luiz Colucci, numa ocasião, vários anos que esteve conosco, mas vinha somente algum dia por mês nos acompanhar. Mas marca, como disse, o espírito comunitário, a vida de oração, o compromisso com a manutenção, sustentação, zeladoria de toda a casa, enfim, tínhamos que cuidar de tudo. Isso foi criando responsabilidades muito grandes. Foram momentos muito bons, como nós sabemos. Por outro lado, depois eu tive a alegria também de retornar como padre ao Seminário São Lucas, ainda em Viamão, lá no Chimango, como reitor, especialmente a partir do ano 1992, quando o grupo de seminaristas era bastante grande, numeroso, mais de 30 seminaristas, era uma nova realidade, tínhamos já uma outra casa, além do tradicional Chimango, aquela casa mais antiga, mas tudo reformado, sempre caminhávamos junto. Então ali também os desafios que se apresentavam na linha da formação eram grandes, pelo número, também pelo espaço, pelas diferenças. Era o grupo da filosofia e teologia juntos, mas conseguimos criar também espírito bom, fraterno e sempre com a preocupação de formar futuros pastores, padres pastores para a igreja. Compromisso com o povo, tendo uma identidade própria com a Diocese de Caxias, com os nossos planos de pastoral, com o nosso clero e povo. Resumidamente, diria que isto foi a experiência como reitor. Bom, eu penso que nessa última etapa de formação vale aquilo que nós tivemos na nossa formação, como quando reitor, e hoje. Penso que, primeiro, hoje se fala muito dessa identidade com Jesus bom pastor, quer dizer, creio que o padre hoje, e de ontem e sempre, será em primeiro lugar alguém que se identifica a Jesus Cristo. E depois, claro, também esse compromisso, essa preocupação com o ser padre dentro da comunidade, dentro da igreja, assumindo a sua organização, a sua caminhada interna e também externa à comunidade. No meu tempo se falava em ad intra e ad extra, quer dizer, nós temos que cuidar muito das nossas celebrações, do nosso culto, da parte sacramental, da formação, do estudo que é permanente, um estudo permanente, formação permanente, mas também olhar para a presença no mundo, enfrentando os grandes desafios de hoje, do nosso povo e também aquilo que a nova realidade, a nova que é sempre a mesma, que apresenta. Quer dizer, devemos marcar o mundo sendo sinais de esperança e de vida para todos. A história do nosso querido Chimango, Seminário Maior São Lucas, expressa o pioneirismo, a coragem de um grande bispo, Dom Benedito Zorzi. Como ele foi empreendedor nas missões,
foi empreendedor também na formação sacerdotal em clima de pós-concílio. Ele tinha uma experiência de seminário bastante familiar quando fora reitor em Pelotas e buscava esta familiaridade na formação dos seus padres para a Diocese de Caxias do Sul e para as missões mundo afora. Ele não fez isto sozinho. Há um grande protagonismo dos seminaristas da época, que com o Concílio Vaticano II desejavam não só uma pastoral nova, mas uma formação nova para uma pastoral renovadora. Nossos seminaristas, portanto, compartilharam, fizeram parceria, puxaram talvez Dom Benedito para esta parceria. No Brasil, talvez seja a primeira casa de formação assim chamada. Com certeza está, se não é a primeira, está entre as primeiras. Nesses 50 anos, os contextos foram mudando, mas é sempre o mesmo desafio de uma formação que foge da massificação, que busca personalizar e corresponsabilizar o seminarista nos empenhos cotidianos e no grande projeto de formação. Trabalhei lá de 92 a 99, 7 anos. Creio ser o formador que lá mais tempo permaneceu, além dos 7 anos como seminarista. Os tempos de hoje exigem sempre fundamentação teológico-pastoral. Por isso desejo aos atuais sujeitos do Seminário São Lucas, seminaristas e Padre Elóris, nosso reitor, desejo sucesso com a assistência do Espírito Santo, que aproveitem bem este tempo para colocarem aqueles fundamentos indispensáveis para o ministério presbiteral. The sky, the stars.